eu tenho uma palavra para vocês, da parte de Deus, para a gente meditar. E veio no meu coração que me incomoda isso. Brotou no começo dessa semana. E veio o coração sobre Deus muda. Deus muda. Me responde, Deus muda. Deus muda? Tem mudança em Deus? Sim ou não? Quem acha que Deus muda, levante a mão. Quem acha que Deus não muda? É isso que eu quero provocar em você. Eu sei que vai ser um tanto quanto polêmico, mas Deus tem mudança. Pastor, o senhor está ferindo o artigo da lei pétrea, que é a palavra de Deus, que diz em Tiago, capítulo 1, 17, que em Deus não há variação nem soma de mudança. O senhor está confrontando a constituinte do reino, que diz em Malaquias 3:6, que eu, o Senhor, não mudo. Quando eu digo que o Senhor muda, não é a sua natureza. A natureza de Deus é imutável, como a rocha. Um dos nomes de Deus em hebraico é Hatsur, que significa rocha. Está lá em Deuteronômio capítulo 32, que a rocha nossa não é igual à rocha dos homens. Eles chamavam o nome de Deus de a rocha, Hatsur. Seja um Deus que não muda na sua natureza, na sua essência. Por exemplo, Deus é onisciente, sempre será, Ele sabe todas as coisas. Deus é onipotente, Ele tem todo o poder e sempre terá. Ele é o poder. Não é que Ele tem poder, Ele é o poder pleno. Ele é onipresente, ou seja, Ele está presente em todos os lugares. Ele não tem lugar que Ele não possa ir. Aliás, Deus tem coisas que Ele não faz. Deus não viaja, porque Ele está em todos os lugares. Apenas um quebra-gelo. Deus não viaja, Ele está em todo lugar. Vocês entenderam? Tem que escrever na lousa. Não tem graça. Viajar não tem graça. Ou seja, Deus não muda a sua natureza. Ele é santo e não muda a santidade. Diz que eu, o Senhor, sou santo, 3 vezes santo. Lá em Isaías capítulo 6, você vai ver os serafins declarando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ou seja, Kadosh, Kadosh, ou Kedesh, Kedesh, santo, puro. Deus é verdade plena. Jesus declarou em João 14: eu sou o caminho e a verdade. Em Jeremias capítulo 10 diz: eu, Senhor, sou a verdade. Ou seja, essas coisas em Deus não mudam. Ele é imutável na sua natureza. Mas eu quero falar sobre a mudança de tratamento que Deus tem com a humanidade. Deus mudou. O modo como Deus tratou a humanidade no passado é diferente como Ele trata na nossa época. A maneira como Deus administra algumas coisas hoje não era administrada da mesma maneira no passado. Você vai entender isso. Quando você olha lá em Hebreus 13:8, declara: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso fala da natureza, da essência dele. Não muda. Ele continua te amando da mesma maneira como sempre te amou. Não aumentou e nem diminuiu. Nada que você faça diminui o amor de Deus para contigo. Nada. Até mesmo as pessoas que estão em condenação, Deus continua amando. Até mesmo as pessoas que vão para o Hades, para um lugar de tormento, vão para o Tártaro, vão para o lugar de lago de fogo e enxofre, o amor de Deus continua. Deus não muda o seu amor. Deus não oscila o seu amor. Deus não oscila. Deus é pleno. Ele é a plenitude de todas as coisas. Ele é a origem de todas as coisas. Quem está entendendo? Diga assim: Deus não muda a sua natureza, a sua essência, mas Ele muda a forma. Diga comigo, Ele muda a forma de tratar a humanidade. Estou pedindo ao Espírito Santo, enquanto prego, que ele traga essa revelação ao seu coração, como trouxe a minha, ou até mais. Quando eu olho na Bíblia Sagrada, eu vou, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 19, eu vejo um Deus todo-poderoso, um Deus que libertou o seu povo depois de 430 anos, um Deus que depois de 3 meses no deserto andando com aquele povo, fazendo milagre, fazendo prodígio, destruindo uma nação toda poderosa chamada Egito, libertando o seu povo,
Depois de 430 anos que ele havia prometido para Abraão: Abraão, você vai ser pai de multidão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E de repente passa 430 anos e essa família cresce, mas ela cresce escrava. E Deus vem e liberta essas pessoas através do braço de Moisés, através da instrumentalidade de Moisés, capacitado por Deus, habilitado por Deus. Deus usa aquele homem já de 80 anos e faz daquele homem uma coluna de referencial. E Deus liberta esse povo. Estamos agora caminhando no deserto, 3 meses, e chegamos diante do Monte Sinai. Vamos fazer uma viagem. De repente você vai fazer uma consulta naquele período do Monte Sinai. Você chega para uma criança de 12 anos e pergunta: como é o seu Deus? Esse jovem de 12 anos, o que ele vai responder? Ele vai responder o que ele viu e o que ele ouviu nesse monte. E olha o que diz aqui em Êxodo capítulo 19, o que esse garoto falaria para alguém que estivesse entrevistando ele. O que esse garoto de 12 anos, lá no meio do deserto, com as suas ovelhas, ele falaria para esse entrevistador. Que Deus é esse? Qual Deus que você serve? Como ele se parece? Como é o seu Deus? Esse garoto talvez falaria as seguintes palavras que está escrito aqui, quando Deus declara, quando a presença dele desce no monte. Diz a Bíblia que o monte fumegava, diz que havia buzinas, havia trombetas, havia chofares tocando, havia fogo, havia fumaça. A Bíblia diz que o monte todo destilava, tremia, havia uma sensação sobrenatural, uma escuridão desceu sobre o monte. A Bíblia diz isso, que era uma escuridão que dava medo. E diz aqui em Êxodo capítulo 19, eu quero pensar alguns versículos contigo. No versículo 12 diz o seguinte: e tu fixarás o limite em torno do monte, 19:12, e instruirás o povo: cuidai de não subir ao monte, não toqueis sequer nos seus limites. Repita comigo agora o final: todo aquele que tocar no monte, todo aquele que tocar no monte. Olha esse Deus que esse garoto estava falando. Um Deus que eu não posso tocar, um Deus que eu não posso me aproximar, porque Ele é santo e eu sou pecador. Porque a presença de Deus é santidade plena, não tem mancha, não tem variação nenhuma. Ele é pleno santo, e nós somos pleno pecadores. Como conciliar essa situação? Pecadores habitando com a pessoa santa. Como conciliar isso? Santo, todo-poderoso, habitando entre pessoas impuras. Amado, não dá para um homem pecador viver na presença de Deus, um Deus santo na sua plenitude. Deus não tem como morar no meio da humanidade podre, pecadora, nesse tempo, nesse período. Quero que você entenda, Deus está mudando a forma de conduzir a humanidade, porque Ele tem um propósito de habitar no meio da humanidade. Ele tem um propósito de fazer do ser humano a sua morada, mas para isso Ele tem que trabalhar com o ser humano. E aqui Ele estava colocando alguns princípios, mostrando: olha, eu sou santo, eu sou todo poderoso, e eu exijo reverência, eu exijo respeito, eu exijo santidade, eu exijo entrega, eu exijo dependência, eu exijo que você mostre dependência de mim. Ele é o único ser que pode exigir isso. Aliás, a única pessoa que pode ser exaltada e se exaltar é Deus, mais ninguém, mais ninguém. Ele é o único que pode declarar: eu me exalto, não seres humanos. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas. E aqui você vai vendo Ele declarando no versículo 13: ninguém porá a mão sobre ele, será apedrejado ou flechado, quer seja homem, quer seja animal, certamente não viverá. Quando soar prolongamento o som do chofar, da trombeta, o chifre de carneiro, então poderão subir ao monte livremente. Ia ter que ter alguns protocolos, assim como você tem alguns esquemas para entrar na frente de um diretor de uma empresa, num prefeito, de um presidente, de um rei. Há certos protocolos, há certas normas que você tem que cumprir. Deus é o grande rei,
E ele estabeleceu que assim seria. Primeiro você sobe, primeiro você se aproxima de mim, Moisés, e eu vou manifestar minha glória sobre você. Não permita que ninguém chegue. Depois que tocar a trombeta, eles chegarão, mas depois havia todo um ritual, porque ele é rei, ele é o Todo-Poderoso. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem é que pode, você ou ele? Quem é que tem que ter juízo, você ou ele? Diga para Deus, é você que tem que ter juízo, meu irmão, minha irmã. E aqui diz o texto no versículo, por favor, no versículo 16, deu 16. E ao alvorecer do terceiro dia houve trovões, diga comigo, houve trovões, relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clangor muito forte de trombeta, e todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. Diga, tremer de medo. Ou seja, presta atenção, se você perguntasse para um garotinho depois de alguns meses que aconteceu isso, como é o seu Deus? O que ele responderia? Meu Deus? Ou seja, no passado, o judeu, para escrever o nome de Yahvé, que não tem consoante, que nós temos consoante, mas na língua hebraica não tem consoante. Ou seja, é um tetagrama. É YHWH, é o nome de Deus. É um tetagrama. Aí nós aportuguesamos esse tetagrama e colocamos o A e o E, Yahvé, ou Jeová, ou Jeová. Aí fomos aportuguesando, fomos trazendo para o popular o nome de Deus. E o nome de Deus era tão consagrado que as pessoas tinham medo de citar o nome de Deus. Então colocou um tetagrama, essas 4 letras, YHWH. Nós aportuguesamos quando traduzimos para o português. E hoje nós classificamos, nós até zombamos, até piadas existem na televisão sobre Deus. Só que tem um detalhe, se você perguntasse para um garoto de 12 anos naquela época, depois de 3 meses acontecido esse fato, ele teria temor de falar. Ele fala, olha, o nosso Deus é todo poderoso. Eu me lembro que nós ouvimos um som muito forte, como se fosse um vulcão explodindo, fogo saindo da montanha, a montanha tremia, a buzina da trombeta tocava, havia um medo em nós, e era dito para nós não tocarmos no monte, porque se nós tocássemos no monte, nós seríamos mortos. Esse era o sentimento daquele povo naquela época. Havia um medo de aproximar de Deus, porque a presença dele havia se manifestado de uma maneira literal, palpável, visível. Às vezes você diz, eu queria que Deus manifestasse na minha vida igual a Moisés, tem certeza? Depois disso você vai começar a rever o seu tipo de oração, porque quando você chama a presença de Deus para a sua vida, presta atenção, Ele vai vir purificando a sua vida, Ele vai vir consertando algumas coisas erradas na sua vida, Ele vai vir colocando você na luz dEle, e quando você está na luz, você mostra a tua sujeira. Por que tem pessoas que não querem mais entrar na presença de Deus como deveria? Porque preferem viver nas trevas. Diz em João capítulo 3, o mundo está em trevas, e eu sou a luz do mundo, e eles não vêm para a luz para não manifestar os seus pecados. Há muitas pessoas que não querem se entregar mais para Deus, porque sabe que em Deus é um fogo consumidor, pecado é queimado. Deus estava mostrando a santidade dele plena, que a presença dele é santidade plena, não tem sombra. E o interessante é que aqui vai decorrendo o texto, olha o versículo 18: todo o monte Sinai ficou coberto de uma densa fumaça, pois Yahvé, o Senhor, havia descido sobre ele em chamas de fogo. O monte fumegava fortemente, como se fosse uma enorme fornalha viva. Toda a montanha tremia violentamente, e o som do chofar, a trombeta aumentando pouco a pouco. Moisés falava e a voz de Deus lhe respondia no trovão. Amado, olha que cena, olha que quadro. Moisés dentro da glória, Moisés falava, Deus falava, e o povo ouvia o trovão. O que ia na mente daquele povo? Medo. O que ia na mente daquela nação que estava no pé da montanha? Pavor. Olha como Deus veio mostrando a sua grandeza,
Ele havia libertado esse mesmo povo da escravidão, havia aberto o Mar Vermelho, havia derramado 10 pragas no Egito, havia destruído uma nação poderosíssima, uma nação guerreira, uma nação dominadora, um império soberano no passado. E ele tira um povo escravo, humilhado, e leva esse povo como um pai leva os seus filhos para o parque de diversão. E o parque de diversão de Deus era o deserto. E o parque de diversão era ensinar o caráter dele naquele povo. E o parque de diversão era que aquela criança crescesse, não ficasse bebê eternamente. Eu lhe pergunto, meu querido, você como pai, você quer ter um filho bebê para o resto da vida? Me responda, pais aqui estão aqui. Você gostaria que seu bebezinho, a sua bebezinha, fosse bebezinho para o resto da vida? E por que você quer que Deus trate você como um bebê para o resto da vida? Eu não quero que a minha filha seja bebê por resto da vida, eu quero que ela cresça, seja uma moça honrada como tem sido, adquira a experiência cada vez maior com Deus, contraia um matrimônio com alguém que tema a Deus, e venha a ser uma serva usada, poderosa por Deus, ou seja, que ela cresça. É o que Deus deseja com você e comigo. Ele não quer que você fique parado no tempo estático, lambendo as feridas que fez cocô na fralda. Há muitos cristãos que estão com a fralda suja e já são grandes para usar fralda, já estão na hora de estar usando, sabe, roupas de pessoas maduras. Quando digo roupas, fala de atitude, não de vestuário. Roupas na Bíblia fala de mudança de atitude, roupas velhas fala de comportamentos do passado, vestes novas fala de nova vida. O pai quer que você cresça, e ele queria que esse povo crescesse a ponto de ter relacionamento com ele. É por isso que o Velho Testamento começa dessa forma. Começa um Deus todo poderoso, mostrando exigência de santidade, um Deus que derrama fogo sobre Sodoma e Gomorra, um Deus que julga de uma forma literal a situação. Um Deus que não tolera um homem pegar uma capa de ouro, uma capa de babilônica, uma porção de ouro e coloca na tenda. Deus não tolera aquilo lá, e uma nação inteira perde a guerra. Mostra a santidade de Deus, mostra o pecado do homem. O Velho Testamento mostra a condenação que nós somos dignos de tê-la. O Velho Testamento mostra como nós deveríamos ser tratados pela nossa rebelião, pela nossa contumaz rebeldia. Deus abençoava o povo rebelava contra Deus. Deus abençoava o povo e o povo rebelava contra Deus. Deus enviava castigo, enviava inimigos, enviava devoradores. O interessante, eu quero que você caminhe comigo mais um pouco, por favor. Deus está conduzindo uma mudança de atitude em relação ao ser humano, ao longo da história bíblica. Deus está mostrando o coração dele. Ele se apresenta como um pai que foi abandonado por um filho e espera o filho voltar, ou então espera o filho crescer, e o filho não quer crescer, ele precisa fazer o filho crescer, então ele permite algumas situações para o filho virar homem. Ou então muitas vezes é relatado Deus como um amante, como um marido traído. Você pega, por exemplo, o livro de Ezequiel, no capítulo 17, você vai ver Deus dizendo: Israel era uma menina, uma criança, jogada no caminho, com o umbigo não foi cortado, e ela estava no seu sangue, ninguém limpou. É uma poesia até dramática, diz lá em Ezequiel 17, diz: e eu peguei aquela criança, eu cortei o seu umbigo, eu passei sal no seu umbigo, eu ungi com óleo, eu limpei, eu lavei essa criança, e ela veio a ser uma mocinha formosa, mas quando os seus seios começaram a crescer, ela se inflamou para os amantes. E diz o texto que esse Deus, dizendo que é um homem apaixonado por aquela menina, ele traz aquela menina, casa com aquela menina, desposa daquela menina, põe uma coroa sobre a cabeça da menina, e ela se torna rainha. Ezequiel 17 diz essa alegoria. Ele casa com Israel, ele casa com o seu povo, como o homem casa com a menina que ele é apaixonado. E ele deposita coração, ele deposita amor, afeto, proteção, dá tudo que ele tem para aquela garota. E diz a Bíblia que essa garota cresce, fica formosa, e ela começa a ter desejos fora do casamento, e ela começa a atrair o seu marido. E diz a Bíblia que Deus vai atrás dela, segundo essa história, e a desposa, e atrás de novo, e a perdoa, e ela continua fazendo a mesma coisa.
Olha os dois paralelos que eu quero que você guarde, por favor. Deus como pai e Deus como amante, como marido. Como pai, Ele quer que você seja dependente dEle. Mas Ele não quer que você seja um dependente bebê a vida toda. Ele quer que você amadureça, Ele quer que você desenvolva, Ele quer que você cresça, Ele quer que você se emancipe no sentido real da palavra, ou seja, um filho que não desliga do pai, mas um filho que promove o crescimento da família. Não é um filho que abandona pai e mãe, não é isso não. Está aqui o Luiz, está aqui a Lenice, eles cuidam dos pais dele, o Luiz cuidou do pai dele até o final. Eu vejo aqui os filhos cuidando da nossa irmã até o final, mas emanciparam, tiveram a sua casa, o seu lar, progrediram, desenvolveram, emanciparam em algumas áreas. Deus não quer que você seja um bebê por resto da vida, Ele quer que você cresça, que você dependa dEle, mas emancipado, porque há crentes que querem viver abaixo de mamadeira. Qualquer situaçãozinha, Deus não está ligando para mim, Deus me abandonou, está no berçário ainda de Deus. Quem está compreendendo? Quem está compreendendo a mensagem, diga amém. E como marido, como amante, o que um amante, um marido espera do seu amor? O que ele espera? Submeter um ao outro. Ele não quer que a pessoa esteja com ele apenas pela casa, pela obrigação, mas por amor. Eu não quero que a Valdenice esteja comigo porque ela tem um lar, tem uma casa, não. Eu quero que ela esteja comigo porque ela se submete ao meu comando e eu me submeto a ela também em amor. Submissão não tem nada a ver de comando, submissão não tem nada a ver de autoridade, submissão tem a ver com trabalhar juntos na mesma missão. Submissão, debaixo da mesma chamada, debaixo da mesma missão. Submissão não tem nada a ver com quem manda na casa, quem desmanda, não. Submissão tem a ver com vamos fazer juntos essa missão. Quem está compreendendo? Mulher, você tem que submeter a mim. A Bíblia diz que é para submeter um ao outro, diz a Bíblia. No mesmo capítulo que você lê, que é para a mulher se sujeitar ao homem, diz a Bíblia, sujeitar uns aos outros. Submissão tem a ver com missão. Vamos estar juntos na mesma missão. Vamos estar trabalhando para o reino. Quem está compreendendo? Diz-se como pai, ele está com o coração ferido. Diz-se como marido, ele está traído. Esse é o sentimento de Deus. E aí você vem com o seu clamor, e eu estou triste, eu estou magoado. Deus está mais magoado do que toda a humanidade. Deus estaria mais entristecido do que todos os homens juntos. Deus se sente abandonado, Deus se sente rejeitado, Deus se sente excluído. Deus é um pai que não tem honra de pai, Deus é um marido que não é respeitado, Deus é um marido que está ausente do seu amor precioso, que é o seu povo. E aqui ele declara a santidade dele. Você perguntaria para esse garoto: como é o seu Deus? Meu Deus é tremendo, eu não posso nem tocar, porque ali veio fogo, ali a montanha tremeu, ali houve morte, qualquer um que chegasse seria flechado. Olha o relacionamento que eles tinham com Deus no passado. E Deus queria que eles aprendessem algo, aprendessem a depender dele. Deus queria que eles aprendessem a amá-lo. E o poder não promove amor. Ou seja, com todo o poder de Deus, Ele não consegue convencer um homem de amá-lo. Quando Deus fez o homem, Ele se limitou. Quando Ele fez você e eu, nós, olha aí, Ele não pode forçar ninguém a amá-lo. Você pode ter muito dinheiro, você não força a tua mulher a te amar e te respeitar. Você pode ser muito bonita e sedutora, você não consegue fazer o teu marido te amar. Ele pode possuir o teu corpo, mas você não possui o coração dele, se não for voluntário. Quem está compreendendo? Quem está compreendendo? Poder não traz amor, poder não controla o amor. O amor é incontrolável, é o amor que comanda as coisas. Você pode ter todo o poder, o soldado pode bater na pessoa, mas não faz ele respeitá-lo. O carcereiro mau pode espancar o preso, mas não pode fazê-lo respeitar. Meu coração.
Ele pode estrangular o cara lá no cárcere, pode fazer o que for, pode fazer ele negar um monte de coisa, pode fazer ele chorar, pode fazer ele sangrar, mas não faz ele respeitá-lo. Poder não traz amor. Quem está compreendendo? Quem está entendendo, diga amém. E Deus está mostrando aqui, com todo o poder dele, ele não conseguiu fazer esse povo amá-lo. Sinais não vai fazer você amar a Deus. Portas abertas não fazem você amar a Deus. Bênçãos não faz você amar a Deus. Você está clamando por bênção, por bênção, por bênção. Ah, se Deus me abençoar, eu vou me aproximar mais dele. Ele te dá a bênção e você afasta mais dele ainda. Ah, se Deus me curar, dessa vez eu vou me aproximar dele. E Deus é tão bom que talvez até cure, e a pessoa não se aproxima dele. Não faça essa troca com Deus, que é muito errado. O povo de Israel fez e mostrou que era impossível você ser fiel a Deus baseado nessa troca. É impossível você agradar a Deus baseado nessa troca. Senhor, se o Senhor me der, eu faço. Com Deus não funciona assim. Com Deus é dependência e sujeição. Assim como um amante se sujeita ao outro, assim como um marido que ama a esposa ama o marido, um se sujeita ao outro. Um se renuncia. Sujeição fala de renúncia. Eu me renuncio para estar junto com ela, e ela renuncia o ego dela para estar junto comigo. Amado, o amor no casamento, no relacionamento entre Deus e o homem, é renúncia. Deus renunciou para nos termos. A Bíblia diz, presta atenção em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 10, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo, e tomou a forma de homem, e na forma de homem foi obediente, e a sua obediência gerou a cruz, e cruz de morte. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso, para declarar o amor para comigo e para contigo e toda a humanidade, ele se humilhou. Diga assim: Deus sofreu 3 humilhações quando se encarnou na terra, quando tomou um corpo de homem, limitações de homem. A Bíblia diz que Jesus, em Lucas capítulo 26, diz que ele chorou lágrimas, e diz lágrimas de sangue, diz que o corpo dele tinha suor, que era rosado, sangue era explodido das veias, dos tecidos dele. Diz a Bíblia que ele teve temor, lá em Lucas capítulo 22, e Mateus 26 declara que ele teve pavor, ele teve medo. Seja um homem, Deus se tornou homem. Jesus é o Deus homem, é o Deus homem na terra. Isso é humilhação, é Deus se abaixando, é Deus se tornando na nossa condição, é Deus chegando até nós. No passado você vê um Deus que ninguém tocava, ninguém aproximava, só alguns poucos chegavam pela sua graça, pela sua misericórdia. Mas em Jesus, se você chegasse na Palestina 2000 anos atrás, e você pegasse o mesmo cenário, e um garotinho de 12 anos, e depois que Jesus foi tocado pelas mulheres, foi curado, foi tocado por cegos e foram abertos os olhos, depois de 3 meses você chegava nesse cenário e perguntava para aquele garoto: como é o seu Deus? Como é Deus? Olha, eu não sei não, mas tem um detalhe: Deus é tão tremendo. Eu vi aquele homem curando, eu vi aquele homem levando palavras de conforto, eu vi aquele homem multiplicando pães, eu vi aquele homem, sabe, andando sobre as águas, eu vi aquele homem, ele curando, perdoando vidas. Se Deus existe, é igual aquele homem lá. Se você perguntasse há 2000 anos atrás para um garoto, ele ia falar: se Deus existe, é igual aquele homem. Se Deus é real, é igual aquele homem. O que aquele homem faz é o que Deus deveria fazer. Jesus estava perdoando, Jesus estava sarando feridas, Jesus estava promovendo relações de famílias que estavam destruídas, Jesus estava levantando pessoas desprotegidas pela sociedade, no meio de trevas do Império Romano. Olha a diferença da mudança. O Deus do Velho Testamento, você vê um Deus que um monte tremia, rebelde era fulminado. Diz a Bíblia que o povo que rebelou contra Deus no deserto, ele enviou serpentes abrasadoras. Diz a Bíblia que o povo lembrou do repolho, da cebola, lembrou do alho,
e diz: eu não aguento mais esse fastio, eu estou enfastiado desse maná, não aguento mais essa coisa vil, que todos os dias caía do céu. O povo não tinha que plantar, o povo não tinha que colher, o povo não tinha que produzir nada. Todo dia de manhã eles tinham que levantar e ir até o deserto e colher o maná. 40 anos. Diz a Bíblia em Neemias capítulo 9, que a sandália não envelheceu, a roupa não envelheceu, e eles viveram com a mesma roupa. Como é que pode? Não ia ter shopping, não tinha shopping, não tinha cartão de crédito, tinha Deus. Diga assim: eu não tenho que depender de shopping, eu não tenho que depender de cartão de crédito. Diga: minha dependência é Deus. Diga: é Deus que vai promover todas as coisas. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Glorifica e exalta o nome do Senhor. O interessante é que Deus promovia esse povo de uma forma absurda. Eles queriam alguma coisa, Deus dava. Senhor, estou com sede. Fala para a rocha: rocha, dá água. E a água vinha. E aí Jesus aparece, multiplica os pães, faz o que o Deus vivo fazia no Velho Testamento. É o mesmo Deus, fazendo de forma diferente. Quem está compreendendo? Diga-se: é o mesmo Deus, fazendo de formas diferentes, através do seu Filho. Quem está compreendendo? Uma mulher agora, se você conversasse com ela naquela época, ela diria: olha, eu toquei nele, saiu virtude, eu fui curada. E aí, se tivesse 4 mil anos atrás quase, você perguntasse para aquele garotinho: não toquei, porque se eu tocasse eu morreria. Olha a diferença. Deus, ele foi trabalhando na história para chegar até a nós, como nós. O Deus Todo-Poderoso, quando apareceu, os pecados do homem afastaram o homem dele. A vida pecaminosa do homem foi impossível agradar a Deus. Deus colocou a lei, o homem não conseguia obedecer. Deus colocou princípios, o homem não conseguia andar. Aliás, a lei, presta atenção, a lei só aponta o seu pecado. A lei só mostra o seu lado pecaminoso. A lei só mostra a nossa sujeira. Os 10 mandamentos e outros 613 mandamentos que tem no Velho Testamento, só está dizendo: ó, se fizer isso, vai acontecer isso. Se não fizer, vai acontecer aquilo. Ou seja, é castigo, punição, recompensa. O Velho Testamento trata com ferro e fogo. É por isso que Jesus disse: eu vim para cumprir a lei. Eu vim para cumprir a lei. Eu não vim para acabar com a lei, eu vim para cumprir. É por isso que em Hebreus capítulo 9 diz que o Velho Testamento caducou. Ou seja, o Velho Testamento ele é incapaz de mudar o ser humano. Porque o ser humano trata com Deus com medo. Presta atenção: se você tratar com Deus com medo, você não vai ter nunca uma libertação plena. Se você tem medo, se você sente sempre acusação, sempre afronta, você está debaixo da lei, você não está debaixo da graça. Porque na graça você pode tocar em Deus, na graça você pode clamar por Ele, na graça você pode receber o perdão dEle, na graça você pode aproximar dEle. Diz em Hebreus 10, versículo 29 a seguir, que Jesus nos abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor para sempre. Você pode entrar agora com ousadia no Santo dos Santos. Diz a Bíblia em Hebreus 4, versículo 15, que Ele se compadeceu de nós, livrando nós da morte. Ele tomou a nossa semelhança, Ele se tornou homem como nós. Deus mudou ou não mudou? Sim ou não, irmão? No Velho Testamento, um filho rebelde, sabe como era tratado? Era colocado o filho na praça, preso numa estaca, e corvos comiam os seus olhos. Ia faltar estaca, né? Os corvos iam estar bem gordos. A Bíblia diz que uma pessoa em adultério era colocado na praça e eram apedrejados. Ia faltar pedra. Diga assim: Deus mudou a forma de tratar. Diga assim: Ele veio conduzir o homem pelo amor agora. Quem está compreendendo? Ele derramou o poder para ver se o povo temia Ele. O povo não temeu. É aí que muita gente diz: eu quero sinais de Deus. Deus está muito fraco. Amado, você não sabe o que você está pedindo. Se Ele mandar sinais para você, a exigência vai ser maior.
Quanto mais sinais você receber de Deus, presta atenção, mais responsabilidade Ele vai exigir de você. Quanto mais você receber de Deus, mais você vai ter que dar para Ele também. Aquele que é muito dado, muito é requerido. Ah, Deus, eu quero que o Senhor abençoe meu trabalho. Ele abençoe o teu trabalho, então eu quero que você honre Ele com a sua oferta, com o seu dízimo, com o seu tempo. Mas o seu trabalho rouba você dele. O que vai acontecer? Teu trabalho vira maldição. Quem está compreendendo? Ah, Senhor, eu quero prosperar naquela área. Eu preciso de um sinal, preciso de um sinal. Deus vai lá e dá, agora eu exijo a minha parte. Porque você está tratando com Deus com barganha, não com amor. Quem está compreendendo? Diga assim: o servo obedece seu Senhor, porque está olhando o salário. O tratamento do servo com o Senhor não é baseado em amor, é baseado no medo de ser mandado embora. O servo, quando lida com o seu Senhor, ele está trabalhando na lei de recompensa. Eu vou fazer porque vou ter a recompensa. Eu vou fazer porque eu não quero perder a minha recompensa. Eu vou fazer para não perder aquele benefício. A mentalidade do servo é diferente do filho. O filho faz baseado em amor. Eu vou fazer porque eu amo meu pai. Eu vou fazer porque eu quero agradar o meu pai. Eu vou fazer não baseado em obediência serviçal. Eu vou fazer baseado em amor. Olha a diferença de servo e de filho. Tem muita gente dentro das igrejas que estão tratando Deus como um Senhor e estão querendo trabalhar Deus como servo. Você como servo, cuidado. O Senhor exige. O Senhor pune, o Senhor recompensa. A obediência, Ele recompensa. Mas o filho, a obediência dele é baseada em amor e não por medo. Então ele está servindo a Deus por medo, não é por amor. Quem está compreendendo a mensagem? Só para você ter uma noção, aqui no capítulo 20, quando você olha aqui, capítulo 20, e no versículo 18: todo o povo vendo os trovões e relâmpagos, o som do chofar, da trombeta, a montanha fumegante, sentiu grande pavor e procurou manter-se afastado. O 19: rogaram Moisés: fala nós tu e nós ouviremos, não nos fale diretamente o Senhor Yahvé, para que não morramos. Olha que ponto chegou esse povo naquele tempo. Não fale Deus conosco, senão a gente vai morrer. Coloca um intercessor, um intermediário. Hoje, amado, você não precisa mais de intermediários. Hoje você não precisa mais de mediadores. Hoje nós temos um que mediou entre nós e Deus. O nome dele é Jesus Cristo. Glorifique, exalta o nome do Senhor. Hoje pastor não vai fazer mediação, sacerdote não vai fazer sua mediação. Hoje você pode chegar direto no trono da graça. A hora que você fala em nome de Jesus, o céu se abre e o Pai diz: pode falar. Pode falar. Naquele tempo lá eles diziam: Moisés, fala você, conversa com Deus e você traz as palavras. Eles haviam dito: tudo que o Senhor falar para você nós vamos obedecer. Mentira! Mentira, esse povo não obedeceu a Deus. Deus dava ordem a respeito de Moisés, para Moisés, Moisés repassava para eles. Sabe o que diz a Bíblia? A hora que eles desceram do monte, sabe o que o povo estava fazendo? Um bezerro de ouro. Um bezerro de ouro. Diga assim: poder não converte ninguém. Você pode ter sinais, entrar em congressos, em encontro, você pode ter uma noite gostosa com o Espírito Santo, você pode ter sinais de maravilha, pessoas andar de cadeira de roda, você pode ver cegos enxergar, isso não converte você. Isso te anima, isso te desperta, mas não te converte. O que te converte é quando você vê aquele meigo nazareno, quando você vê aquele um que é igual a nós, chegando para uma prostituta e dizendo: eu te perdoo, vai, não peque mais. É quando você vê uma mulher que era difamada na cidade, chegar aos pés de Jesus, e os fariseus dizendo: se ele fosse profeta, ele sabia que essa mulher é impura, não poderia tocar no homem. E Jesus olha para aquele homem, conhecendo os pensamentos do homem, e diz: Simão, me responde uma coisa. Se você devesse 5.000 e o outro devesse 50 para a mesma pessoa, e a pessoa perdoasse você de 5.000 e o outro de 50, quem é que seria mais grato?
Simão declara: aquele que devia mais. Ele fala: muito bem, Simão, assim é o caso entre você e essa mulher. Essa mulher devia muito, mas ela me amou muito, e por isso muito ela está derramando diante de mim, e eu estou liberando perdão sobre ela, na proporção do amor que ela está me amando. E você recebeu pouco, porque você reconhece pouco o amor de Deus. Há muitas pessoas assim dentro das igrejas, pessoas que não sabem valorizar o perdão dos pecados. Aquele pecado imundo que você fez é igualzinho os pecados de qualquer homicida, de qualquer estuprador, assassino na terra. Aquele mentira que você fez fere a Deus tanto quanto aquela pessoa que matou 50. Aquele ato pornográfico que você gera na tua mente é tão podre quanto aquela pessoa que está deitando com homens em cima de homens toda noite, todo dia. Não há um justo sequer, põe isso no teu coração. Todos nós pecamos, todos nós estamos separados da presença de Deus. Nós não podemos tocar no monte, nós vamos ser mortos. Mas Jesus aparece, o Deus vivo aparece. Diz em João capítulo 1, versículo 1: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No versículo 14 de João declara: e o verbo se fez carne, e vimos a sua glória, como a glória do seu unigênito, a glória do Pai, e andou no nosso meio. Dá para você entender o Deus Todo-Poderoso, o Deus que a terra não podia conter, o Deus maior que todo o universo, o Deus Criador de todas as coisas. Ele toma um corpo humano, e ele vai na casa de Simão. Ele vê a sua sogra enferma, e ele toca, e ela é curada. Ele anda na rua de Jericó, a cidade amaldiçoada por Josué, e ele anda na rua de Jericó, e ele ouve alguém clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele finge que não ouve, mas ele anda mais um pouco para ver se a pessoa era perseverante, e ele clama de novo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele para, chega próximo do homem e diz: que tu queres que eu te faça? E o cego diz: eu quero ver. Ele diz: então vê, a tua fé te salvou. Ele chega numa fila de pessoas doentes, toda arrebentada. Aí vem uma contradição que eu vou te provocar mais um pouco. Todos os doentes lá de Jerusalém foram curados por Jesus. Oi, todos os leprosos de Jerusalém foram curados por Jesus. Todos os paralíticos andaram no tempo de Jesus. A Bíblia diz que Jesus chegou no tanque de Betesda. Estava um paralítico com uma cama. De repente uma fila se fazia, porque eles tinham a ideia de mover as águas. O anjo movia, e quem descesse primeiro era curado. Uma tradição deles. E Jesus chega na fila, olha para aquele homem, vários anos ali, tentando ser curado, e nada. E Jesus: o que acontece aí? Eu estou esperando a água mover ali, e o povo pula na minha frente. A hora que eu vou pular, eles pulam na minha frente. Jesus olha para ele e diz assim: toma sua cama e anda. O homem pega a cama e vai embora. Jesus não curou os demais. Por quê? Por que tem gente sofrendo agora? Por que tem pessoas sendo mortas agora por amor de Cristo, e Deus não fez nada? Por quê? Por que tanta injustiça na terra? Por quê? Deus podia descer com fogo, Deus podia tremer a terra. Deus não vai fazer isso agora. Sabe o que Deus quer fazer agora? Jesus veio, morreu, ressuscitou e foi embora. Acabou as coisas de Deus? Diga assim: Deus mudou mais um pouco. Sabe o que Deus fez? Ele pegou aquela glória do Sinai, colocou dentro de um homem. Ele mesmo veio com toda essa glória, com todo esse poder, mas não curou todos, não levantou todos os paralíticos. Por quê? Porque as pessoas só querem o benefício, não querem a entrega. As pessoas só querem o benefício, não querem adorar. E Deus está mudando a estratégia para o ser humano. Sabe o que Deus fez? Através de Jesus, chega para 12 homens, ensina eles 3 anos. Desses 12, 11 se firma. Um era filho do diabo e não permaneceu. Aliás, quem não permanece com Jesus é do diabo. Só é de Deus quem permanece com Jesus. E quem permanece com Jesus, permanece com a sua noiva, que é a igreja. Quando digo igreja, não é a placa da igreja, não é isso não.
Quando eu digo igreja, é um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, nos 4 cantos dessa terra. Você tem que sofrer com o povo de Deus na terra. Se você vive isolado, você não está sofrendo com o povo de Deus. A Bíblia diz que Moisés, lá em Hebreus capítulo 11, 25, que mesmo sendo honrado pelo Egito, ele preferiu abrir mão das riquezas e ser maltratado com o povo de Deus, do que ter prazer por um pouco pelo pecado. Se você diz que é de Deus e não sofre com o povo de Deus, você está mentindo a você mesmo. Você tem que fazer parte de uma família. Mas, trazendo de novo para a gente resumir esse assunto e orar por ti. Deus mudou mais uma vez. Jesus trabalha com ele, morre, 40 dias conversando com eles, esperando que Jesus reinasse, fizesse destruição em Roma, e Jesus não fez nada disso, a injustiça continua. Os imperadores estavam lá ainda, Jesus com todo aquele poder, não destruiu Nero, não destruiu César, não destruiu os imperadores, não fez isso. Por quê? Por que se passaram 2000 anos, ainda continua injustiça? Por quê? Sabe por quê? Porque Deus mudou a forma de tratar de novo. Ele envia o Espírito Santo. Jesus sempre falando: vou enviar o Consolador, eu vou enviar outro Consolador, vai vir uma outra pessoa no meu lugar, e o nome dele é o que? É Consolador, Ajudador. Ele ajuda as suas fraquezas. São termos de pessoas que vão ajudar o outro. Não vai fazer tudo, mas vai te ajudar. O que Deus está fazendo? Ele está colocando ele dentro do homem. Sabe o que Deus quer fazer agora? Ele não quer mais fazer tremer monte. Sabe o que Deus quer fazer agora? Ele não quer andar mais nas filas. Ele, pessoalmente, você é o representante dele. Traduzindo, a igreja agora é o corpo de Cristo. Deus só vai fazer algo na terra se a igreja fazer. Se a igreja não fazer, Deus não faz. Se perguntar para um garoto hoje, 12 anos na igreja, uma igreja que teme ao Senhor, uma igreja que ama, como é o seu Deus? Sabe o que ele vai falar? Meu Deus, olha para mim, você está vendo ele? Olha para mim como eu me comporto. Olha para mim como eu respeito a minha mãe e meu pai. Olha para mim como eu lido com o trabalho. Olha para mim como eu consagro o meu corpo para Deus. Olha para mim como minha palavra não é palavras mundanas. Olha para o meu gosto, para a minha conduta. Quando você olhar para mim, você vai ver Deus. Deus quer ser conhecido através de você, meu irmão. A hora que você olhar do lado do teu irmão, da tua irmã, e você olhar e falar assim: eu estou vendo Deus, eu estou vendo Jesus aí, eu estou vendo Todo-Poderoso movendo. A hora que você olhar para o teu irmão e você começar a ver isso, e a hora que o teu irmão olhar para você e começar a ver: peraí, sua conduta é diferente, seu gosto é diferente, o teu linguajar é diferente, você tem uma semelhança diferente. Vou contar uma história para você rápida para terminar. Conta-se do apóstolo do pé sangrento, um homem que viveu no Oriente, um servo de Deus. Esse homem uma vez foi visitar Londres. Chegou na casa de uma mulher que mantinha às vezes com oferta o trabalho ministerial dele. Ele chegou na porta e bateu a campainha, tim-tom. Aí uma jovem abriu e fechou rapidinho e correu. Chegou lá em cima no escritório e disse: minha senhora, tem um homem chamando a senhora. Como ele chama? Não sei, eu esqueci o nome dele, não perguntei. Mas por que você veio me chamar? Dona, eu só tenho um detalhe: ele parece com Jesus. Não na fisionomia, mas no trato. A igreja está falhando em mostrar Deus para o mundo, irmãos. Nós cristãos e pastores e adoradores de altar estamos falhando em mostrar a cara de Deus para o mundo. As pessoas estão zombando de Deus por causa das igrejas. A pessoa do mundo não quer servir a Deus por causa de pastores. As pessoas não querem se entregar para Deus por causa do sistema religioso. Os jovens não querem se adorar a Deus porque eles estão vendo padrões podres nos jovens em igrejas. As pessoas não estão se convertendo na minha casa e na sua casa porque elas não estão vendo Deus em nós. Nós entristecemos, emburramos, nós ficamos cheirando a amargura dentro de casa, nós ficamos enfurnados na nossa zona de conforto. E Jesus na zona de aperto. Presta atenção, vou te falar uma coisa que vai te assustar. Jesus, o Filho de Deus, o Deus vivo aqui na terra, ele via a glória do Pai sempre. Lá no Getsêmani, ele é espancado,
ele é traído com um beijo, é levado uma quinta-feira diante dos soldados, os soldados colocam uma coroa na cabeça dele, rasga a sua fronte, coloca-se um pano na cabeça dele, bate o caniço na cabeça dele e diz: quem é que te bateu, profetiza? Espancam a ele, gospem nele. O Todo-Poderoso, o pai não fez nada, o pai se calou. Jesus sofrendo como homem, ele não fugiu da dor. Você não pode fugir da dor. Você tem que enfrentar a dor confiando em Deus, como Jesus fez. Quem está compreendendo? Jesus enfrentou o tribunal religioso, político, foi escarnecido, foi sangrado, foi pendurado no madeiro, no meio de dois ladrões. A pessoa olhou para ele, abanava a cabeça e dizia: se tu curou tanta gente, por que você não cura a si mesmo? O que ele estava dizendo? Deus te decepcionou, Deus te desamparou. Você está vendo? Está decepcionado com a tua fé. O pai não fez nada. O que o pai estava ensinando? Que no momento de decepção sua, ele te deu um modelo. Continua confiando no Todo-Poderoso. Continua confiando nos planos de Deus. Jesus é sangrado, morre. Ele ressuscita. Ele anda 40 dias na terra. E ele não tira os tiranos do trono. Você não vê ele curando mais pessoas depois que ele ressuscitou. Você não vê ele mais levantando paralítico. Ele tinha todo o poder, ressuscitou da morte. Ele não poderia ter feito alguma coisa, sim ou não? 40 dias. Você não vê Jesus curando ninguém. Você não vê Jesus libertando ninguém. Ele chega para os seus discípulos e diz: tu me ama? Tu me ama? Tu me ama? Tu me amas? O que ele fala? Apacenta meus cordeirinhos. O que Deus está fazendo agora? Mudando a história de novo, na história. Ele está trazendo para nós uma delegação dizendo: agora é com vocês. Eu só vou amar se você amar. Eu só vou tocar em vida se você tocar. Eu só vou visitar aquele enfermo se você for. Eu só vou ajudar aquela criança que está em necessidade se você fizer. Quem está compreendendo? Eu só vou visitar o presídio se você for. Eu só vou pregar a palavra se você abrir a tua boca. Mas sabe o que nós esperamos? Que Deus desça do céu, todo poderoso. Cuidado, se ele descer todo poderoso, ele vai exigir uma santidade que você não pode dar para ele. Ele está pegando pessoas como eu e você, aleijados mentalmente, deformados de caráter, pessoas vacilantes como nós, pessoas oscilantes, pegando coisas loucas deste mundo para confundir a sábia, pegando vasos de barro, enchendo do Espírito Santo e andando através de nós, vasos de barro. Mudou ou não mudou? Porque Deus ama o ser humano, irmãos. Põe isso no teu coração. E a Bíblia diz em Apocalipse que ele vai morar com os homens. Diz a Bíblia que o trono dele vai ser os homens. Um Deus que ama tanto nós, irmãos, que ele se afasta para preservar eu e você. Porque se ele vir com toda a glória, você não permanece diante dele. Se ele vir com a glória que é dele, não há um justo sequer na terra. Ninguém permanece na presença de um Deus santo como ele é. É por isso que ele se fez homem. É por isso que diz em Coríntios capítulo 5, que ele deu para você o ministério de reconciliação. Deus em Cristo e Cristo em nós. E eu termino com o versículo. Os diáconos podem vir aqui, por favor. Aqui em João. Oh Deus, eu sei que essa palavra é forte. Em João capítulo 17, a última oração de Cristo, versículo 22 diz assim, preste atenção por favor: eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que seja um como nós o somos. O 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Em Coríntios capítulo 7, versículo 6 diz assim, Paulo dizendo: eu estava atribulado, angustiado, mas Deus que consola os abatidos. Presta atenção,
Deus que consola os abatidos me enviou a Tito. Espera aí, não foi Deus que consolou Paulo ali? Foi, através de quem? De Tito. Vou repetir isso, esse princípio, presta atenção. Deus em nós, como Deus estava em Cristo, Deus agora está em nós. Tem 3 templos na Bíblia: o templo de Salomão, que depois foi restaurado por Herodes; o templo do corpo de Jesus, que foi morto e ressuscitou; e agora tem um 3º templo, que é a igreja. Você é o templo de Deus, põe isso no teu coração. Morada de Deus. Deus morava no templo de Salomão. O templo foi destruído porque o povo adorava imagens. Jesus veio trazer a glória do céu, o Deus vivo. O corpo de Cristo foi morto, sepultado, ressuscitou. E agora, aonde está o corpo de Cristo? Olha para o teu lado, diga assim: eu e você. Diga: eu e você somos membros do corpo de Cristo. Diga assim: Deus move através de nós agora. Deus ama através de nós agora. Deus conforta pessoas através de nós. Deixa eu lhe falar uma coisa: Deus não divide Ele e a igreja. Ele e a igreja é um. Quando uma igreja é perseguida, é Deus que está sendo perseguido. Saulo está perseguindo os cristãos. Chega na estrada de Damasco, ele vê uma luz, ouve uma voz, ele cai. E a voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Senhor, eu estou perseguindo os cristãos, eu estou perseguindo o povo que está dizendo de um caminho. Não, você está me perseguindo. Porque quando você persegue um filho de Deus, você me persegue. Traduzindo, quando mexe com a igreja, mexe com Deus. Quando a igreja faz, Deus faz. Quando a igreja não faz, Deus não faz. Põe isso no teu coração. Quando eu não faço, Deus não fez. Porque Deus só faz através de nós. Quem é que está pregando aqui? É o Fernando? Sim ou não? Você está vendo um anjo pregar aqui, irmão? Eu tenho auréola, mas não sou anjo. Diga assim: é um vaso de barro que o Espírito Santo está usando para exortar a minha fé, para alinhar os meus pensamentos. Termina. Timóteo diz, lá onde eu falei para você: eu estava abatido, mas Deus que consola os abatidos me enviou a Tito. O que Deus fez? Enviou alguém. Eu estou abatido, você vai me animar. Eu estou aqui, Senhor, me ajuda, me consola. Eu estou ferido, eu estou clamando a Deus. Senhor, eu não aguento. Opa, as coisas vão dar certo, vai mudar, acredita. Levanta o semblante. Deus é contigo. Fica firme. Ele responde, Ele está com você. Você não está sozinho, não. Amém? Levanta esse semblante. Ele vai embora. Eu vou agradecer a quem? Deus, obrigado. Mas quem é que foi em casa? Quem é que foi em casa? Quem é que me deu palavras? Mas quem é que eu vou agradecer? Quem é que enviou? Quem é que Deus vai usar? Quem é que Deus vai usar? Quem é que Deus vai usar aqui? Fique de pé e comece a glorificar a Deus. Comece a exaltar o nome do Senhor. Aleluia. O monte é você hoje. O fogo está sobre a tua vida. O Espírito Santo está dentro de você, para você promover o reino dos céus. Perguntaram para Gandhi, presta atenção. Perguntaram para Gandhi assim: você não gosta do cristianismo? E você odeia o cristianismo, mas eu amo o Cristo de vocês. Aí perguntaram para o Nietzsche, um filósofo, um homem ateu. Ele falou assim: quando eu ver os cristãos refletindo o seu Salvador, aí eu vou acreditar no Salvador dos cristãos. Sabe que muitas pessoas olham para a gente e dizem assim: você não se parece com Jesus. Jesus não agiria assim. Jesus não comportaria desse jeito. Eu fiquei tão envergonhado esses dias, e depois eu pedi perdão a Deus. Mas se eu encontrasse esse rapaz, eu pediria perdão para ele. Eu estava indo passeio com a minha família. Um rapaz parou nervoso do meu lado com a sua namorada. Eu estava do lado direito com a minha família, e ele não deu seta nenhuma e jogou o carro do lado. E na hora veio o Adão dentro de mim, e eu empurrei o carro mais um pouquinho. Não deixei ele passar. Aí eu passei, ele passou xingando. E eu falei para ele assim:
que você receba 2 vezes tanto que você me deseja. Minha esposa falou: Fernando, é assim que faz, Fernando? Aí ela falou: você é assim mesmo, a gente é ser humano. É verdade, eu não sou anjo, eu sou ser humano. Depois eu fui para casa e ficou a noite inteira no meu pensamento isso. Puxa vida, isso o cara está na igreja hoje. Aí é o pastor que me fechou. Seres humanos. Diga assim: vasos de barro. Diga assim: Deus não quer usar perfeitos. Diga assim: Ele quer aperfeiçoar os imperfeitos. Ele vai usar a sua fraqueza para ganhar vidas. Mas começa a chegar mais próximo dele. Começa a glorificar o nome dele. Levanta a sua mão para cá. Senhor, nós abençoamos a ceia, abençoamos o pão, abençoamos o cálice, 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 abençoamos o cálice.